E aí, pessoal, tudo bem? Agora que nós já revisamos ácidos e bases, a gente pode passar para um outro tópico muito importante em bioquímica, que é as soluções tampão. Mas para começar, eu quero relembrar com vocês a titulação de ácidos fortes e ácidos fracos. Aqui nesse gráfico eu trago para vocês a representação da titulação de um ácido forte, como por exemplo, ácido clorídrico, com uma base forte, hidróxido de sódio. A gente acompanha então a variação do pH da solução conforme a gente adiciona a nossa base. A gente inicia então com uma solução bastante ácida e conforme a gente adiciona a nossa base, a gente vai neutralizando esse nosso ácido, até chegar aqui nesse ponto onde a gente neutraliza completamente o nosso ácido. Esse é o ponto de equivalência, esse aqui é o fim da nossa titulação. No caso dessa titulação, o pH vai ser 7. Se eu continuar adicionando base depois desse ponto, eu vou ter um excesso de base na minha solução e o pH da minha solução vai ser extremamente alcalino, porque essa é uma base forte. E eu quero chamar a atenção para uma coisa nesse gráfico. Mesmo que a gente neutralize o nosso ácido parcialmente, o pouco de ácido que ainda tem em solução está completamente dissociado, porque esse é um ácido forte. Isso é suficiente para deixar o pH da solução muito baixo. Então nós temos uma solução com um pH muito baixo ao longo de toda a titulação e de repente uma mudança brusca quando a gente termina essa nossa titulação. Vamos comparar agora com um gráfico para a titulação de um ácido fraco, por exemplo, ácido acético. Da mesma maneira, conforme a gente adiciona a nossa base, a gente tem uma neutralização do nosso ácido até chegar no ponto que a gente neutraliza ele completamente, que é o nosso ponto de equivalência, e a titulação termina. Se eu continuar adicionando base a partir desse ponto, eu tenho a mesma situação anterior. Excesso de base, um pH extremamente alcalino. Mas vejam agora no caso do ácido fraco, que a gente tem uma mudança gradual do pH da solução conforme a gente neutraliza esse nosso ácido fraco. E é essa região aqui que a gente vai explorar em mais detalhes agora. Vamos imaginar então a titulação de um ácido fraco. Vamos considerar o ácido acético, que tem pKa de 4,76. Na nossa solução de ácido acético, nós temos dois equilíbrios ocorrendo. O equilíbrio de autoionização da água, com uma constante de 1 vezes 10 na menos 14, e o equilíbrio de dissociação do ácido acético, com uma constante de 1,74 vezes 10 na menos 5. Aqui eu estou abreviando o ácido acético como HAC e o acetato, a base conjugada do ácido acético, como AC-. Então nós temos esses dois equilíbrios na nossa solução de ácido acético. Ao longo da nossa titulação, a gente vai adicionar hidróxido de sódio no meio. O que vai acontecer? A gente vai ter um aumento dessa concentração de OH-, e isso vai deslocar esse equilíbrio para a esquerda. Ou seja, esse OH- ele vai reagir com H+ em solução para formar água, segundo essa constante de equilíbrio aqui. Veja, essa espécie H+, ela aparece nos dois equilíbrios. Então, se a gente modificar a concentração em um dos equilíbrios, isso afeta o outro também. Essa diminuição de H+, causada pela adição da base, vai ser compensada deslocando esse equilíbrio para a direita. Então, nosso ácido acético vai tender a se dissociar mais, formando H+ e acetato, seguindo essa constante aqui. Então, o que está acontecendo aqui é que a gente está forçando a dissociação desse ácido fraco conforme a gente adiciona OH- no meio. E, no geral, é isso que acontece nessa titulação, né? A gente adiciona base e neutraliza esse nosso ácido. Bom, a gente pode representar agora como o pH do meio varia ao longo dessa titulação do ácido acético. Aqui no eixo X, eu estou expressando OH- adicionado em termos de equivalentes, só para não precisar me preocupar com concentrações e volumes. Então, no início eu tenho 0 equivalentes adicionados, porque eu não adicionei nada ainda. Quando eu adiciono 0,5 equivalentes, eu quero dizer que eu adicionei OH- suficiente para neutralizar metade do meu ácido. E quando eu adiciono um equivalente, quer dizer que eu adicionei exatamente o que eu precisava para neutralizar completamente nosso ácido. E, portanto, esse é o fim da nossa titulação. É o nosso ponto de equivalência. Bom, se a gente acompanhar a mudança de pH durante a titulação do ácido acético, a gente vai obter um gráfico como esse aqui, similar àquela curva do gráfico inicial, mas aqui eu quero focar
na região durante a titulação, antes do ponto de equivalência. Então lembrem que aqui no início a gente tem uma solução de ácido acético. Como ele é um ácido fraco, a gente tem predominantemente ácido acético e quase nada de acetato. Conforme a gente adiciona OH-, a gente vai transformando esse nosso ácido acético em acetato. Até que aqui, no final da nossa titulação, a gente tem predominantemente acetato e quase nada de ácido acético. Nesse ponto médio da titulação, quando a gente adicionou meio equivalente de base, o que vai acontecer? A gente vai ter dissociado metade do nosso ácido acético para formar acetato. E é exatamente aquela situação especial que a gente previu pela equação de Henderson-Hasselbalch, no qual a concentração do nosso ácido é igual à concentração da base conjugada, e nessa situação o pH da solução é igual ao pKa do nosso ácido. Nesse caso, para o ácido acético, 4,76. A gente vai convertendo o ácido acético em acetato conforme a gente faz a titulação. Existe esse ponto intermediário no qual as concentrações são iguais e a gente continua até ter praticamente 100% de acetato e quase nada de ácido acético no meio. Vejam também então essas duas regiões. Nessa primeira região, antes de chegar na metade, quando o nosso pH é menor que o pK do nosso ácido, nós temos uma situação onde a concentração do nosso ácido é maior do que a concentração da nossa base conjugada. E a partir desse ponto médio da titulação, quando o nosso pH é maior do que o pK, nós temos a situação oposta. Agora a concentração da nossa base conjugada é maior do que a concentração do nosso ácido. E vejam agora que nessa titulação desse ácido fraco, a gente tem uma mudança gradual do pH da solução. Inclusive, na região aqui ao redor desse ponto médio, nós temos uma situação na qual a gente está adicionando uma base muito forte no meio e o pH está aumentando muito pouco. Então, esse sistema ele parece ser resistente a mudanças de pH. Especificamente, a gente vai definir uma faixa de pH entre uma unidade a menos até uma unidade a mais do pK do nosso ácido fraco, que a gente vai chamar de faixa de tamponamento. E a gente observa que nessa faixa, se eu adicionar H+ ou OH- na minha solução, eles vão ter um efeito muito menor no pH do sistema. Então, mas é claro que se eu saio dessa faixa, a minha adição de ácido ou base forte no meio passa a ter uma influência grande no pH do meio. Mas é essa região aqui que vai ser importante para nós nessa aula, porque é nessa região que a nossa solução se comporta como um tampão. O que é uma solução tampão? É uma solução de um ácido fraco com a sua base conjugada que vai resistir a mudanças de pH. O que vai acontecer nessa solução? A gente tem uma mistura de um ácido fraco com a sua base conjugada. Se eu adiciono OH- no meio, em vez desse OH- reagir com a água, diminuir muito a concentração de H+, e portanto aumentar o pH da solução, ele vai preferir reagir com o nosso ácido fraco e formar então água e a nossa base conjugada, minimizando então a variação de H+ no meio. E por outro lado, se eu adicionar um ácido forte, se eu adicionar H+ na minha solução, em vez de ter um aumento drástico na concentração de H+, e portanto uma diminuição muito grande no pH da solução, esse H+ vai ser capturado pela nossa base conjugada para formar o nosso ácido. Então eu gosto de imaginar a solução tampão como sendo uma reserva de H+ para reagir com qualquer base que seja adicionada e uma reserva de base conjugada para reagir com qualquer ácido que seja adicionado. Então, de uma certa maneira, esse nosso par ácido fraco e sua base conjugada protegem a água de variações bruscas no valor de pH. Obviamente, isso só vai ser eficiente se eu estiver dentro da minha faixa de tamponamento, que é uma unidade de pH a mais até uma unidade de pH a menos em relação ao pKa desse ácido fraco que eu estou usando. Então vejam, eu preciso ter uma razão correta entre o ácido e sua base conjugada para garantir que eu esteja dentro dessa faixa. E claro, conforme eu adiciono base ou ácido, eu converto uma dessas espécies na outra e eu posso também sair da minha faixa de tamponamento. E aí a minha solução não se comporta mais como uma solução tampão. A eficiência da nossa solução tampão é proporcional à concentração. Quanto maior a quantidade absoluta de ácido fraco e base conjugada que eu tiver na minha solução tampão,
mais ácido ou base eu consigo adicionar antes de sair da minha faixa de tamponamento. Então, se eu tenho uma solução tampão com uma concentração combinada dessas duas espécies de 1 molar, esse tampão vai ser mais eficiente do que uma solução tampão com 100 milimolar dessas espécies, por exemplo. E se eu considerar minha eficiência como sendo a capacidade de resistir tanto à adição de ácidos quanto bases no meio, a eficiência do meu tampão vai ser máxima exatamente quando eu tiver uma razão de 1 para 1 entre o meu ácido e minha base conjugada. E o pH, nesse caso, vai ser igual ao pK do meu ácido. Então, apesar de eu poder fazer uma solução tampão usando ácido acético e acetato com qualquer valor de pH entre 3,7 e 5,7, esse meu tampão vai ser mais eficiente quando ele tiver o pH 4,7, que é exatamente o pKa do meu ácido acético. Esse tampão vai resistir tanto à adição de base quanto à adição de ácidos. E eu quero que vocês visualizem o que acontece com a concentração dessas espécies conforme a gente adiciona ácido ou base no meio. Se eu tiver uma solução que eu adicionei quantidades molares iguais de ácido acético e acetato, eu tenho então um tampão acetato com pH 4,7, que é o tampão mais eficiente que eu posso ter com esse sistema. Se eu adicionar ácido nesse meu sistema, vai acontecer um consumo do acetato, que é a minha base conjugada, e uma formação na mesma quantidade do meu ácido acético. E conforme eu mudo essa razão, eu mudo também o pH do meu meio. Por outro lado, se eu adiciono uma base nessa solução, eu observo um consumo de ácido acético e uma formação da mesma quantidade de acetato. Então observem que a adição de ácido ou base nessa solução tampão resulta na conversão do ácido na sua base conjugada ou vice-versa. A gente pode também observar a razão entre essas duas espécies em termos do pH da solução que está sendo mostrado nesse gráfico aqui. No eixo X nós temos o pH da solução e no eixo Y a fração na qual a espécie está presente em solução, indo de 0 até 1, que seria 100%. Aqui em verde nós temos o ácido acético e aqui em roxo nós temos o íon acetato. Vejam que quando a gente tem o pH igual ao pK do nosso ácido fraco, no caso 4,76 para o ácido acético, a gente tem 50% presente na forma de íon acetato e os outros 50% na forma de ácido acético. Conforme eu tenho um pH da solução menor do que o pK do ácido, eu tenho um predomínio da forma ácida, que é o ácido acético, e uma quantidade menor do íon acetato, que é a base conjugada. E em valores de pH maiores que o pK do meu ácido, eu tenho um predomínio da base conjugada, acetato, em relação ao ácido acético. E a gente pode também relacionar a razão entre essas duas espécies com o pH do meio pela equação de Henderson-Hasselbalch. Eu gosto de olhar essa equação como ela tendo dois termos. O pH do nosso meio é igual ao pK do nosso ácido, que é uma constante, porque ele é uma propriedade do nosso ácido, mais um outro termo que é o logaritmo das razões entre a base conjugada e o ácido. E esse termo vai variar conforme a razão entre essas duas espécies. Então, se a gente tiver uma concentração de base conjugada 10 vezes maior do que a concentração do ácido, essa razão aqui vai ser 10. E o pH da nossa solução vai ser igual ao pK do nosso ácido mais 1, porque o logaritmo de 10 é 1. Vamos imaginar agora a situação oposta. Eu tenho uma concentração de ácido 10 vezes maior do que a minha concentração de base conjugada. Nesse caso, essa minha razão aqui é igual a 0,1. Nessa situação aqui, o pH da minha solução vai ser igual ao pK do meu ácido fraco menos 1, porque o logaritmo de 0,1 é menos 1. Observem como esse termo do logaritmo aqui modifica o pH. Sempre que eu tiver uma quantidade maior de base conjugada em relação ao meu ácido, essa minha razão vai ser maior do que 1. E o logaritmo de um número maior do que 1 sempre vai ser um número positivo. Então, meu pH resultante vai ser numericamente maior do que o pK do meu ácido.
Porém, se eu tiver uma quantidade maior de ácido em relação à minha base conjugada, essa minha razão se torna agora um número menor do que 1. E o logaritmo de um número menor que 1 é um número negativo. Então agora nessa situação, o pH vai ser numericamente menor do que o pKa do meu ácido. Inclusive, é dentro dessa região aqui que a nossa solução vai se comportar como um tampão. Mas a gente pode aplicar a equação de Henderson-Hasselbalch para qualquer outro ponto. Vamos imaginar agora uma situação na qual a gente tem uma concentração de base conjugada 100 vezes maior que a concentração do nosso ácido. Nesse caso, o pH da minha solução vai ser igual ao pKa do meu ácido mais 2, porque o logaritmo de 100 é 2. Lembrem que isso aqui é uma escala logarítmica. Okay? Então, cada unidade de pH que a gente muda aqui reflete em uma diferença de 10 vezes nessa razão entre essas espécies, para mais ou para menos, dependendo se é um aumento ou uma diminuição do pH. E eu quero explorar com vocês também a titulação de ácidos polipróticos, ou seja, compostos que têm mais de um hidrogênio ácido. Um exemplo muito famoso é o ácido fosfórico. Ele tem 3 hidrogênios ácidos, então a gente observa a perda do primeiro hidrogênio do ácido fosfórico, formando dihidrogeno fosfato, H2PO4-. Essa espécie pode perder mais um hidrogênio, formando o hidrogeno fosfato, ou HPO4-, e essa espécie pode perder mais um próton, formando então o fosfato, PO4-3-. Vejam que cada um desses hidrogênios tem o seu valor de pKa, e como a gente esperaria, a perda do primeiro hidrogênio ela ocorre mais facilmente. O primeiro hidrogênio é mais ácido do que o segundo, que é mais ácido do que o terceiro, e isso se reflete nos valores de pKa. E vejam também que a gente pode tratar a perda de cada um desses prótons como um equilíbrio diferente. E cada uma dessas etapas possui um ácido e uma base conjugada correspondente. Vejam que nesse primeiro equilíbrio, a espécie H2PO4- é a base conjugada do ácido fosfórico. Mas nesse segundo equilíbrio, essa espécie é o nosso ácido e a base conjugada é a espécie HPO4-. Então, se a gente precisar aplicar a equação de Henderson-Hasselbalch nesse sistema, tenham em mente qual é o ácido e qual é a base conjugada relevantes para a região do pH que a gente está. Se a gente traçar o gráfico da titulação do ácido fosfórico, a gente vai obter essa curva. O que a gente observa aqui é praticamente a união das curvas de titulação de 3 ácidos fracos. Conforme a gente adiciona NaOH, a gente chega a um primeiro ponto de equivalência, no qual a gente tem a conversão completa de H3PO4 para H2PO4-. A gente continua adicionando base, chega num segundo ponto de equivalência, onde a gente converte H2PO4- completamente em HPO4-. E por fim a gente tem o terceiro ponto de equivalência, no qual a gente tem a conversão completa de HPO4- em PO4-3-, que é o fosfato. E para cada uma dessas etapas a gente tem um ponto médio, onde o pH é igual ao pKa do ácido correspondente, e a concentração das duas espécies relevantes é igual. E como na prática nós temos 3 ácidos fracos, nós temos então 3 regiões de tamponamento que a gente poderia explorar para fazer soluções tampão. Vejam que eu só consigo tratar essas 3 etapas de desprotonação como 3 etapas distintas e independentes, porque os valores de pKa são bem diferentes um do outro. Ou seja, se a gente tiver, por exemplo, um valor de pH em torno de 7, somente esse equilíbrio aqui é relevante. Em pH 7, a concentração da espécie H3PO4 efetivamente presente no meio é extremamente pequena e a gente pode ignorar. E da mesma maneira, a concentração da espécie PO4-3- efetivamente em solução também é extremamente pequena, a gente pode ignorar. Então, somente esse equilíbrio aqui é relevante. Porém, se os nossos valores de pK fossem mais próximos uns dos outros, a gente teria que considerar mais de um equilíbrio acontecendo ao mesmo tempo e um interagindo com o outro, o que seria um pouco mais complicado matematicamente. Mas para o caso do ácido fosfórico, a gente tem esse tratamento bem mais simples. Bom, e se eu quero preparar uma solução tampão com um certo ácido fraco,
eu estou limitado à faixa de tamponamento daquele ácido fraco em específico. Então eu não posso preparar um tampão com pH 10 usando ácido acético acetato de sódio. Porém, a gente pode usar diferentes ácidos fracos com diferentes valores de pKa para cobrir a faixa de pH que a gente precisa usar. A gente tem vários sistemas tamponantes que a gente usa rotineiramente no laboratório. E aqui nessa tabela eu trago alguns exemplos. Vocês podem ver aqui o valor do pKa. O fosfato e o citrato são ácidos polipróticos, então a gente tem mais de um valor de pKa. E aqui é a faixa de tamponamento que a gente costuma usar para esses tampões. Então, na prática, quando a gente quer preparar uma solução tampão no laboratório, a gente primeiro define qual valor de pH a gente precisa, define qual tampão que é adequado para esse valor de pH que a gente quer usar, calcula a quantidade de ácido e base conjugada que a gente precisa para atingir esse valor de pH segundo a equação de Henderson-Hasselbalch, e mistura essas quantidades de ácido e base conjugada em água. Então temos a nossa solução tampão. Esses tampões que eu escrevi aqui são bem comuns, eles cobrem uma faixa bem grande de valores de pH, mas também existem vários outros tampões com moléculas orgânicas que também nos permitem atingir vários valores de pH específicos. E por que soluções tampão são tão importantes em bioquímica? Porque o pH do meio pode influenciar muito a estrutura das nossas biomoléculas, especialmente proteínas. Quando a gente falar sobre proteínas, a gente vai ver que elas podem ter vários sítios ácidos ou básicos na sua estrutura. E agora a gente sabe que, dependendo do pH do meio, esses sítios podem estar protonados ou desprotonados. Na nossa estrutura proteica, isso pode ser a diferença entre uma região carregada positivamente, carregada negativamente ou sem carga. E conforme a gente muda o pH do meio, a gente muda essa distribuição de cargas. Isso muda as interações que a proteína tem entre as diferentes partes dela, muda o enovelamento da nossa proteína, muda a estrutura da nossa proteína. E se essa nossa proteína for uma enzima, isso vai afetar a atividade enzimática dessa proteína. O que a gente observa na prática é que cada enzima tem uma faixa de pH ótima na qual ela funciona, na qual a atividade está maximizada. Se a gente quiser usar essa enzima no laboratório em um valor de pH muito diferente do pH ótimo, a nossa atividade vai ser muito menor. A enzima não vai ser tão eficiente. A gente pode ter enzimas que trabalham muito melhor em meio ácido, como por exemplo a pepsina que nós temos no nosso estômago, ela trabalha no meio bastante ácido. Se a gente quiser colocar ela em um meio mais básico, ela não vai funcionar. A gente pode ter enzimas que trabalham melhor em valores de pH próximos da neutralidade. Várias enzimas intracelulares que nós temos são assim, porque o pH fisiológico no citosol da célula é em torno de 7,4, e nós podemos também ter enzimas que trabalham melhor em pHs bastante alcalinos. No laboratório, se a gente quiser fazer ensaios in vitro usando enzimas, a gente precisa garantir que o pH da nossa solução está fixado em um valor adequado para a atividade dessa enzima. E para isso a gente usa soluções tampão. E também a gente precisa garantir que os componentes do nosso tampão eles só vão controlar o pH da solução e não vão, por exemplo, inibir a nossa enzima. Então, por isso também é útil a gente ter vários sistemas tamponantes disponíveis para a gente usar no laboratório. E isso aqui acaba sendo muito importante na parte prática da bioquímica.